Como é bom ficar na presença do Senhor através dos cânticos. É refrigério para a alma, louvar ao Senhor, exaltar o Teu nome com o nosso fôlego de vida. E hoje nós estamos aqui presentes na casa do Senhor. Tivemos uma chuva abençoada hoje, a temperatura já caiu um pouco, e nós vamos de passo em passo louvando e adorando ao Senhor, que é digno de honra, digno de glória. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja nessa noite, que possamos sair daqui restaurados e fortalecidos através da palavra do Senhor, através do Teu poder sobre as nossas vidas. Amém? Nós estamos em que série agora? Refrigério. Glória a Deus. Para terminar o nosso ano, não teria como nós falarmos de algo diferente daquilo que nós precisamos tanto. Refrigério é alívio, refrigério é descanso em Cristo, refrigério é a mão do Senhor repousando sobre nós, depois de um ano que nós tivemos, eu creio, todos nós, de muitas dificuldades. Mas nós temos um Deus em que gera esperança em nossos corações, de que Ele não nos abandona e que tudo no fim vai se converter em tudo aquilo que Ele já planejou para nós, e nós sairemos vitoriosos, porque nós somos o povo da cruz. Amém? Glória a Deus. Então nós temos uma mensagem do coração do Pai para nós nessa noite, que o Senhor nos dê discernimento para entendermos, porque, irmãos, na palavra de Deus tem muitas passagens que falam sobre refrigério, muitas mesmo, e sobre alívio, sobre refrigério de alma, como está lá no Salmo 23, refrigera a minha alma, o salmista Davi pedindo para o Senhor. E a pastora ministrou aqui sobre sermos propagadores de Deus, sermos refrigério na vida das pessoas, os querix de Deus, e nós temos isso, nós temos tudo, nós temos a palavra, nós temos a unção, nós temos a unção de ousadia para chegarmos nas pessoas num mundo tão caído e falarmos do amor de Jesus, darmos um abraço, orarmos e abençoarmos a vida das pessoas. Foi um culto tremendo no domingo passado aqui, a palavra que a pastora Adriana trouxe. Mas, irmãos, na nossa caminhada cristã, às vezes nos deparamos com situações em que bate um certo desespero em nós, bate uma certa angústia. A gente pensa, meu Deus, e agora? Como eu vou resolver isso? Como eu vou fazer para superar essa situação? Não permita, Senhor, que eu desista. Aí isso gera em nós o quê? Medo, acusação, culpa, ansiedade, e nos leva a tentar a duvidar às vezes do amor de Deus para conosco. A gente começa a achar que Deus nos abandonou, mas saiba que a palavra garante que o Senhor jamais nos abandonará. Mesmo que nós o abandonarmos, virarmos as costas, Ele estará sempre de braços abertos. E essas situações nossas faz com que a gente esqueça do amor de Deus, muitas vezes. A gente vira aquele coração egoísta e nós tendemos a achar que os problemas se voltaram só contra nós, que ninguém mais tem. Achamos que somos os piores seres do universo. Alguém já pensou sobre isso ou não? Ou só eu? Todo mundo é melhor que você. Nós temos que nos libertar disso através da poderosa palavra e saber que o Senhor nos dá força e coragem para prosseguirmos, para caminharmos, porque nós nascemos para o louvor e a glória do Deus Pai, em todas as áreas, profissional, matrimonial, ministerial, familiar, e Ele faz a obra dEle por completo em nossas vidas, e nós iremos deixar um legado nessa terra, no nome de Jesus. Então, não fique abalado, porque o refrigério santo para nós vem do alto. Jesus teve os teus momentos de dores, irmãos. Jesus teve angústia de alma. O que Jesus disse para os seus discípulos, se nós chegarmos hoje em um psiquiatra e falarmos a mesma coisa, ele vai falar, você está com depressão. Jesus disse, minha alma está triste até a morte. E o nosso tema hoje vai ser em cima de como Jesus lidou com sua dor. Eu amo aprender com Jesus. Quem gosta de aprender com Jesus aí? Levanta suas mãos. Ele é o nosso mestre.
Ele é o nosso mestre, dele só vem coisas boas e podemos nos apegar nessa poderosa palavra. E Jesus lidou com a tua dor, sempre de uma forma muito grande, a superá-las e a receber refrigério do Pai, receber o amor do Pai, e o Pai dizendo para ele: esse é o meu filho amado, em quem me alegro. E ele cumpriu a maior das missões. Ele foi o nosso Redentor, o nosso Jesus. E essa palavra Deus me deu nessa semana para trazer para a igreja, enquanto eu levava a Isa para o trabalho. Nós temos uma logística, e a Isa tem esse privilégio do pai levá-la ao trabalho. E nós temos um devocional nesse percurso. É muito bom, um aprende com o outro, e a gente sempre fala do amor de Jesus, das coisas que acontecem da Bíblia, e nós falamos sobre isso. Como é difícil hoje, por que será, irmãos, a gente rasgar nosso coração na presença do Senhor quando estamos com problemas e com lutas, como Jesus fez? Por que será que temos orgulho ou preguiça e às vezes ficamos lutando com aquilo ali dentro de nós e não sabemos o que fazer, sendo que nós temos o refrigério de Deus à nossa disposição? Por que é difícil nós nos quebrantarmos na presença de Deus, chorarmos? A gente rasga o coração, irmãos, para tantas outras coisas tolas do mundo. Eu sinto isso, às vezes, que falta para nós aprender a rasgar não nossas vestes, como Joel disse, coisas externas, mas nossos corações na presença do Senhor. Porque é aí que vem o agir de Deus, aí que entra a vida em nós, aí que gera vida em nós, em meio às lágrimas, em meio aos clamores, a mão poderosa dele sempre veio, como veio com Jesus, nessa passagem que nós vamos ler aqui. Amém? Então, irmãos, algumas perguntas. Como Jesus suportou a tua dor, a tua angústia, quando ele estava próximo a carregar sobre ele os pecados de toda a humanidade, quando ele precisava de um refrigério do Senhor? O que fazer quando a dor é na alma? Como Jesus suportou a dor que nenhum de nós suportaria, por amor a nós? Como foram os momentos que antecederam o maior acontecimento da história, que foi a morte e ressurreição de Cristo, a nossa redenção? O advento que mudou a história, dividiu a história no meio, antes dele e depois dele. O advento que matou a morte não tem mais a última palavra. Como Jesus se comportou nesses momentos são as perguntas que às vezes nós fazemos. Como ele superou as tuas crises, porque ele era 100% homem, 100% Deus, e ele não rejeitou ser homem, ele se humilhou e foi homem até a morte de cruz. Amém? Quero convidá-los a abrir comigo. Vamos trabalhar 2 textos curtos hoje, prometo ser breve. Mateus 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler só os versos 36 a 39. E Lucas, depois nós vamos ler Lucas 22, 43, um pouquinho mais para frente. Mateus 26, do 36 ao 39, nós vamos ler primeiro. Amém? Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, isso é Jesus, e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, amados? Agora, um pouquinho para frente, em Lucas 22, nós vamos ler o 43. Mateus, Marcos, Lucas 22, 43. Esse versículo 22
43, aliás, de Lucas, fala sobre a mesma passagem que nós estamos lendo, do Getsemane, sobre Jesus indo ao jardim do Getsemane, e apenas no Evangelho de Lucas tem esse versículo. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Isso foi depois que ele clamou ao Pai para que afastasse dele aquele cálice. Jesus trouxe o refrigério e o alívio que está registrado aqui. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Que esse anjo venha para todos nós, no nome de Jesus, em nossa vida e nossa caminhada. Vamos fechar os olhos. Senhor, obrigado. A Tua palavra, Senhor, é sempre alimento. A Tua palavra, Senhor, é sempre gota de sabedoria, Senhor, no meio desse oceano de bênçãos que é a Tua palavra. A Tua palavra é refrigério para a nossa alma. Tua palavra é verdade que liberta. Tua palavra é que gera fé em nossos corações. A Tua palavra é quem muda e transforma nossas vidas. A Tua palavra é que nos direciona a cumprirmos, Senhor, todo o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. A Tua palavra dá vida à nossa existência. A Tua palavra, Senhor, é bênção para nós. Fale conosco então, conforme o Teu querer, e nos dê entendimento, Senhor, para que possamos praticá-la e levar até os nossos próximos, Senhor, aqueles que precisarem de tudo aquilo que estamos nos enchendo aqui nessa noite. Enche-nos, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. Possamos sair daqui cheios dela nessa noite. É assim que nós oramos. No nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu acho tremendo esse texto, irmãos. Ele é muito conhecido. Eu já preguei sobre esse texto aqui em curso de ceia, em outra ótica, sobre o sofrimento de Jesus. Mas o que o Senhor colocou em meu coração para essa série Refrigério é como que Jesus teve um passo a passo. Jesus era muito organizado, e nessa passagem, se nós formos analisar, teve um passo a passo de Jesus que eu acho muito profundo. Falei, gente, que coisa linda que é isso, como Jesus, ele lidou com isso, sendo que isso acontece com nós, irmãos. Algumas vertentes da religião colocam na cabeça dos membros que nós temos que ser super-homens, que temos que ser fortes sempre, e que nada pode dar errado, e que se acontecer alguma coisa é maldição, é o diabo, e tantas outras coisas que não tem a ver com a Bíblia, enquanto Jesus vai para um lugar e chega a suar gotas de sangue. Jesus passa por um processo, irmãos, que quase ninguém passa, porque é um fenômeno que acontece pouco com as pessoas. Por quê? Porque você tem que estar num grau muito alto de ansiedade. Aí teu coração começa a pulsar tanto que os seus poros vão se abrindo, e junto com o teu suor, os pequenos vasos rompidos começam a se espalhar com o suor. Esse fenômeno existe, a ciência reconhece, é chamado de hermatidrose, o que Jesus passou por mim e por você, irmãos. Jesus não quis ser super-homem enquanto humano. Ele aguentou até o fim para que nós estivéssemos aqui aprendendo que nós precisamos do refrigério e precisamos aprender com aquele que é mestre. Refrigério santo vindo do alto. Amém? Então, irmãos, nessa passagem do Getsemane, nós vemos um Jesus no ápice da sua humanidade. Porque a gente sempre fala de Jesus divino, né? Multiplicou pães, andou sobre as águas, ressuscitou Lázaro, mas Jesus nesse texto, o foco da palavra é na humanidade de Jesus, porque ele foi humano até o fim. E Jesus, irmãos, passou por todas as situações que nós passamos. Por isso que nós não podemos nos achar coitados. Por que acontece isso comigo? Quer dizer que com o outro pode acontecer, com você não. Então, Jesus passou por tudo que a gente poderia passar aqui na terra. Angústia, traição, afronta, medo, frio, fome. O que, pastor? Jesus passou fome? Sim. Vocês lembram lá na tentação do deserto? Passados 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E muito mais. Jesus sofreu abandono, choro, rejeição na própria terra dele. Esse não é o Messias coisa nenhuma.
Pode vir alguma coisa boa de lá, de onde ele veio? Mas ele se manteve forte. Aleluia. Quem dera a gente aprender isso, irmãos. Nada nos abalar, sabendo que vamos ter situações como esta, mas não devemos retroceder. No mundo nós teremos aflições, mas o que é ter bom ânimo? É não retroceder na fé e ficar até o fim, passar para a nossa geração, para a nossa descendência, desse amor, desse poder que entra dentro de nós. Então, por isso, irmãos, que Jesus, nesse texto, ele se identifica com a nossa dor, seja qual for ela, qualquer uma. Ele passou por tudo isso e até mais. Dores que nós não suportaríamos, ele levou na cruz. As nossas dores, em nome de Jesus, são suportáveis, porque vem o refrigério, vem o anjo nos fortalecer. Então Jesus tem propriedade para tocar aonde dói, trazendo cura, trazendo refrigério. E eu pergunto para vocês nessa noite, não vamos mascarar, estamos entre irmãos, aonde está doendo? Eu sei que nenhum ser humano é pleno em todas as áreas. Aonde é? É familiar? É profissional? É emocional? É ministerial? É no casamento? É na parentela? É no físico? Aonde está doendo? Vamos profetizar nessa noite, em nome de Jesus, cura, cura, porque todo encontro feito em nome de Jesus se torna um marco histórico e pode haver cura, pode haver libertação, pode cadeias serem quebradas e a gente sair por aquela porta cheio das estratégias de Deus para vencer tudo aquilo que tem atrapalhado nossos planos e sairmos revigorados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu profetizo no nome de Jesus, porque a igreja de Cristo ainda é um ambiente de milagres, irmãos. É o local ainda onde o Senhor ordena bênçãos na comunhão dos santos. Profetizamos, coloque essa dor no altar do Senhor. E se você não tiver nenhuma angústia de alma, coloque esse mesmo no teu coração e peça o fortalecimento para o Senhor, porque elas vêm. Não estou profetizando, mas é inerente ao ser humano. O próprio Jesus teve e vocês leram comigo aqui. Amém? Então, irmãos, na iminência da sua crucificação e morte, pouco tempo antes de ser entregue nas mãos daqueles que o matariam, Jesus foi com teus discípulos a um lugar chamado Getsêmani. E ele levou os seus amigos, os discípulos, e falou: fique aqui enquanto eu vou ali orar. E depois pegou os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e levou até mais para frente. E antes disso, ele reconheceu, o texto diz que começou a entristecer-se e angustiar-se, porque além da humilhação que ele ia levar, da dor, da humilhação, da cusparada, dos açoites, ele ia carregar no ombro os pecados de toda a humanidade. E ele começa a se entristecer e vai mais para frente com Pedro, Tiago e João, e ali ele confessa: minha alma está triste até a morte, fiquem aqui, vigiem comigo. O Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pedindo a companhia dos seus amigos íntimos. E ele foi orar ao Pai, e lá ele se prostra com o rosto em terra, como nós lemos, e clama ao Senhor: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava falando? Ele estava com receio, com ansiedade, com medo de não suportar tudo isso. E ele como se dissesse assim: Pai, se puder, tira isso de mim, tem como. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque o Senhor sabia que a do Pai é boa, perfeita e agradável. Lembrando que ele estava ali como ser humano, suando gotas de sangue. Ele recebeu um não do Senhor. Não, filho, você vai ter que ir para a missão, que é a cruz. Mas o que o Senhor fez? Nós lemos em Lucas. O Senhor enviou um anjo, o Senhor enviou refrigério, o Senhor enviou alívio, o Senhor enviou proteção, para que eles fossem fortes até a missão. E Jesus saiu do Getsêmani, pronto, falou: acabou, chegue, está vindo aquele que me trai, vamos. E ele foi firme e forte, acabou suor de gotas de sangue, acabou o tremor, acabou a angústia de alma, porque o Senhor, assim como Ele faz com nós quando nós estamos mal, veio com um refrigério e nos deu estratégia para a missão que nós temos em nossas mãos até o último dia, que nós temos cada um uma missão. Foi assim que Jesus passou pelo Getsêmani.
E Jesus não teve medo, irmãos, de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Ah, você não é o Messias? Que oração esquisita é essa, Jesus? O que é isso? Que negócio é esse? Acaba com esses soldados, para com isso, você é o Messias. Vamos redimir Israel dos romanos. O povo olhando para o natural poderia ter pensado isso, mas Jesus, diferente de alguns cristãos, que perto deles Jesus se tornava carnal até, que é tanta santidade, mas Jesus não teve receio de se humilhar. Então, irmãos, nós vimos que o Getsemane foi o quê? Um lugar de preparação de Jesus. Foi preciso Jesus passar pelo jardim das oliveiras para se preparar. Então, qualquer dor, qualquer situação, qualquer crise, irmãos, que nós possamos passar às vezes em nosso trabalho, no nosso meio profissional, em nosso ministério, em nosso relacionamento com nossa família, creia que isso pode ser uma preparação do Senhor, porque às vezes a gente acha que está preparado para tudo, mas não. Até o último dia o Senhor vai estar trabalhando em nós estamos em obras. Ah, Senhor, mas por que isso? Parece que isso nunca muda, parece que nunca vai acabar, parece que é eterno. Não, eterno vai ser a nossa vida lá na Nova Jerusalém. Aqui nós estamos em obras, aqui nós estamos fazendo um estágio para o grande dia. Então creia no nome poderoso de Jesus, porque Jesus, quando teve crise maior que a nossa, foi assim que Ele lidou com ela. Ele foi de encontro a tudo aquilo que o Senhor queria que Ele fizesse. Então, que seja preparação para nós, que nos fortaleça para a missão. Toda dor, todo momento difícil, que às vezes parece que acaba uma, vem outra, mas Deus é conosco, até o consumar dos séculos. Então nós sabemos, irmão, nós passamos também por lugares como Getsemane. Getsemane quer dizer o quê? Prensa de azeite, onde eles espremiam ali as azeitonas para fazer o azeite. Então, literalmente, muitas vezes somos prensados. Meu Deus, e agora? E agora, Senhor? Tem misericórdia de mim. Me capacita, Senhor. Ó Senhor. E nós temos que saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não fuja dos momentos de capacitação do Senhor para a tua vida. Você pode estar saindo de um propósito muito grande. Muitas pessoas perderam as bênçãos porque não suportaram e partiram para um lado obscuro com as tuas próprias forças e acabaram batendo cabeça e muitos não conseguiram nem voltar mais. Mas Jesus nos ensina nessa noite como Ele lidou com as suas dores, com as suas aflições. Refrigério santo nesse final de 2023 para toda a família da CB Vida, aos que estão em casa, aos irmãos que estão em viagem, que o Senhor possa alcançar cada um deles nessa noite em conexão com essa família de Cristo, no nome de Jesus. Então, outra pergunta: por que a Bíblia não escondeu essa dor na alma de Jesus? Por isso que eu gosto da Bíblia, irmãos. A Bíblia não esconde nada, não maqueia nada. Eles podiam tirar essa parte, mas está registrado aqui. Jesus estava preparado depois dela para cumprir a missão de nos resgatar através da cruz. Então Jesus mostrou de uma forma muito profunda aqui, irmãos, como Ele lidou com a angústia e partiu para a vitoriosa missão. E que missão! E que missão! Como Ele nos ensina, eu quero pontuar com vocês. Primeiro, nós vimos que Jesus admitiu a sua dor para si mesmo. Amém? Ele admitiu. Irmãos, não esconda, não maqueie. Isso faz mal. Não devemos ter medo de quem nós somos. O que vão pensar de mim? Como eu vou liderar agora? Como eu vou estar no meu serviço? Vão me dispensar? Não tenha medo de ser quem você é. Verso 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele demonstrou, ele não estava nem aí. E ele foi homem nessa hora. Então ele não escondeu a tua dor, e essa atitude de Jesus pode nos ensinar. Não podemos, irmãos, esconder nossas dores quando entramos nos Getsêmanes das nossas vidas. Você está bem? Eu estou bem. Mas está arrebentado por dentro, isso faz mal. Jesus primeiro reconheceu. Ele não teve medo de fraqueza, de receio, de pensar em algo dele. E nós não podemos pensar que vão se afastar de nós, que vão achar que nós somos fracos. Jesus não fez isso.
Nós temos que reconhecer que somos seres humanos. Por isso, às vezes, irmãos, a nossa emoção fica exprimida dentro do peito. Isso faz muito mal. A gente não sabe o que está acontecendo aqui dentro e começa a doer, doer, doer. E a gente não aprende a administrar isso como Jesus administra. A gente administra, às vezes, coisas externas, mas aqui dentro está tudo rodando e a gente vai ficando de uma forma com o nosso semblante caído e as coisas começam a não fluir. Não esconda. O primeiro passo de Jesus foi reconhecer. Às vezes a gente se acha tanto. Nós somos sim, mas temos limitações e dores, porque nós somos de carne e osso, irmãos. Lá na glória vamos ter um corpo glorificado. Aqui ainda não. Aqui ainda não. E a palavra de Deus nos ensina, nós não podemos calar a nossa voz enquanto estamos nos nossos Getsêmanes. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. E admitir, assim como Jesus, que você é humano mesmo sendo líder de ministério, pastor, missionário, né, Neide? Mesmo sendo ministro de louvor, patrão, evangelista, levita, adorador, mesmo sendo assim, nós temos nossas fraquezas. Jesus admitiu. E tem momentos na caminhada que a angústia da alma nos sufoca, irmãos. E é aí que a gente entende, realmente eu não sou super-homem em coisa nenhuma. E a religião não pode embutir isso na nossa vida. Nós temos que ser como Jesus, parecidos com Jesus. E essa parte muitas vezes as pessoas fogem. E aí partem para outros tipos de sofismas, querendo milagres instantâneos, apostatando da fé, indo buscar em fontes que não são leais, não são de Deus, e por aí vai. Nós temos que admitir que apesar de sermos mais que vencedores, como nós pregamos aqui, nós temos limitações, fragilidades e medos. Nós vamos crescendo, passo em passo, glória em glória, até o grande dia, até nos tornarmos a estatura de varão perfeito que Cristo quer que nós nos tornamos. Mas estamos na caminhada porque a soberba tem derrubado muitas pessoas. E hoje nós estamos aqui falando sobre como buscar o refrigério, porque Jesus ele foi atrás do refrigério porque ele não estava aguentando mais. Vem cá meus amigos, vamos lá subir comigo. E orou mesmo, rasgou o teu coração na presença do Senhor. Então, Jesus nos dá uma grande lição de como devemos lidar com nossas angústias. Ele não se preocupou com os discípulos, e ele foi homem, falou, é assim que tem que ser. Jesus, irmãos, não vendeu imagem. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu sou o Redentor. Eu estou bem, não estou tremendo, não estou suando gotas de sangue, coisa nenhuma. Ele tinha uma missão, ele cumpriu, ele foi humano e foi até o fim. Vamos admitir aquilo que está nos machucando para nós mesmos, em primeiro lugar. Amém? Em segundo, Jesus admitiu a sua dor para os seus amigos mais íntimos. Verso 38 diz isso. Disse-lhes então, para Pedro, Tiago e João, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então nós vemos que Jesus, irmãos, ele fala muitas coisas para as multidões, cura multidões, fala, prega sermões. E quando ele foi falar do traidor, de Judas, ele falou só para os 12, um de vocês irá me trair. Mas quando a dor da alma, a angústia da alma, entra em Jesus, ali no Getsêmani, ele compartilha apenas com os 3 mais íntimos, os 3 de confiança dele, Pedro, Tiago e João, que ele chamou um canto e falou para ele como ele estava se sentindo. Na tristeza de morte que ele estava, ele compartilhou apenas com os amigos. Então, não basta nós compartilharmos para nós mesmos. Não basta só nós entendermos que nós precisamos, como foi o primeiro tópico, só falar para nós mesmos, admitir para nós mesmos, mas também temos que admitir para as pessoas em quem nós confiamos. Todo mundo tem alguém que confia aí, todo mundo tem alguém que você pode abrir o coração, uma pessoa que vai te abençoar, que vai orar para você, que vai ouvir seu desabafo, e isso vai tirando lixo de dentro de você. Então reconheça a tua dor e depois também junto àqueles que você tem confiança.
como Jesus fez. Então, não basta admitir só para nós, nós temos que compartilhar, porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus, o que ele fez? Pediu a companhia dos discípulos. Ele não ficou clamando por anjos, pelo Pai, como você me deixa aqui, me abandona? Não, ele chamou as pessoas que ele estava ministrando e compartilhou com eles. É como a pastora pregou aqui, os querix de Deus eram os apóstolos, aqueles que estavam proclamando o reino de Deus. Aquelas pessoas que eu já preguei aqui, que eu chamo de pessoas fontes, irmãos. Aquelas pessoas que sempre que a gente encontra, a gente sai melhor. Vocês têm alguém assim ou não? Se tiver, dê graças a Deus. Aquelas pessoas que quando nós encontramos, elas nos enriquecem por dentro. Elas falam coisas boas, elas falam coisas do reino, elas são felizes, alegres, te abraçam, te ajudam, te empurram para frente. É totalmente oposto daquelas pessoas que você encontra e é sempre a mesma coisa, falando mal de alguém. Irmãos, não existe coisa pior para desconstruir crente, é você ficar ouvindo pessoas que falam mal dos outros, irmãos. Crente raiz não dá ouvido para isso. Escuta o que eu estou te falando de coração. Crente raiz sai fora disso, sem dó nem piedade. Fala, sai daqui. Analisa os frutos da pessoa que está falando mal e da pessoa que está sendo vítima da falácia. Analisa os frutos e você vai ver que não tem nada a ver aquilo. Repreenda, ou faça o inverso, né? Uma fofoca ao inverso. Fale bem das pessoas pelas costas. Já pararam para pensar nisso? Eu acho que eu já fui chamado de chato algumas vezes por causa disso. Às vezes estou em algum lugar, sabe, fulano começa a falar, já vê na minha cara. Aí a primeira oportunidade, primeira vírgula que ele dá, eu já mudo de assunto. Você viu que o Corinthians ganhou ontem? Difícil. Mas é assim, irmãos, nós temos que repartir com pessoas fontes, pessoas confiáveis. É bom termos pessoas para contar, irmãos, amigos íntimos, familiares, os pastores, os nossos líderes, que estão dispostos a nos ajudarem. O apóstolo Paulo, irmãos, lá em Timóteo, o que ele fala? Ele fala que todos abandonaram ele quando ele foi preso em Roma, mas ele exalta uma pessoa chamada Onesífero. Ele fala assim, Senhor Deus, conceda graça na casa de Onesífero, pois ele me fez muito bem. Ele não se envergonhou das minhas cadeias e me procurou incessantemente até ver onde eu estava e foi lá abençoar minha vida, orar comigo, fazer companhia para mim. Senhor, conceda bênçãos na casa de Onesífero. Você já falou isso alguma vez para o teu líder de ministério? Senhor, conceda bênçãos na casa da minha líder, que tanto ora por você, para os seus pastores, para os seus patrões, para os seus professores. Senhor, conceda graça na vida de tal pessoa. Paulo, homem de Deus, fazia isso. Que tal mudarmos a nossa mente a partir de hoje? Eu creio que quem abençoa é abençoado, irmãos. Quem abençoa é tremendamente abençoado, porque alegra o coração do Pai. Então Jesus não se preocupou em vender imagem nem com os íntimos. Ele compartilhou, amém? Vamos para o terceiro. Jesus admitiu então para ele mesmo, depois para os seus amigos íntimos. Em terceiro, Jesus admitiu a sua dor para o Pai. Amém? Não tem como maquiar diante de Deus, irmãos. Deus conhece nosso interior, as entranhas do nosso ser. Não adianta fazer oração com outras intenções. Ele sabe. Filho, já sei. Não precisa pedir assim não. Ele sabe, irmãos. Então Jesus admitiu a sua dor para o Pai. Ele não rasgou as vestes, como disse Joel, o profeta. Ele rasgou seu coração. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Então ele não admitiu só para ele, nem só para os amigos íntimos, mas também para o Pai. Ele enfrentou o sofrimento dele, Jesus, com o quê? Com oração, com o rosto no pó, orando e clamando ao nosso Senhor. Então Jesus, mesmo sendo Deus,
enquanto o homem não deixou de ter comunhão e clamor com o Pai. E nós temos que ter. Jesus disse que seja feita a tua vontade, que resumindo é boa, perfeita e agradável. E por fim, no verso que nós lemos de Lucas, irmãos, 22, o refrigério de Jesus chegou. Amém, igreja? Depois de tudo isso, chegou o refrigério. Quantos precisam desse refrigério também? Amém? Quantos precisam? Eu preciso. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Para Jesus foi de grande valia o anjo do céu a te fortalecer, enquanto alguns de nós querem só coisas gigantescas e mirabolantes. Basta um anjo que representa o poder de Deus sobre nossas vidas, um anjo que representa a mão de Deus sobre nós, e nós venceremos barreiras das mais diversas e qualquer fortaleza, irmãos. Então não menospreze a oração e o que Deus faz em favor de cada um de nós. Ele enviou um anjo para fortalecer o teu filho no momento mais angustiante que o filho dele teve. E Jesus ouviu um não de Deus, mas mesmo quando nós ouvirmos um não de Deus também, saiba que Ele não vai nos desamparar. Ele vai encaminhar um anjo, Ele vai nos fortalecer, Ele vai trazer socorro, Ele vai trazer refrigério para que nós possamos fazer com excelência tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Vai restituir as perdas, Ele vai fortalecer o emocional, Ele vai trazer os filhos de volta para o caminho, Ele vai te capacitar para o teu profissional, Ele vai te fazer crescer no teu ministério, se você tiver um coração e agir como Jesus agiu quando Ele esteve no momento difícil. Porque tem muitos que desistem, eles permanecem quando está tudo bem, mas quando não, a pessoa retrocede e depois às vezes não consegue voltar para os caminhos. Nessa noite o Senhor está falando que Jesus, o teu filho, partiu firme e seguro para a missão, a maior missão de todas. Que missão mesmo, pastor? Irmãos, nos resgatar do império das trevas onde nós estávamos e nos trazer para esse reino de amor, de paz, de comunhão, de refrigério, de justiça, de perdão. Essa foi a missão de Jesus, por isso nós estamos aqui. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do teu amor. É assim que Jesus enfrentou tudo isso que Ele passou. Um reino de amor, de graça e de paz. Ele suportou tudo isso aqui para nos dar a salvação eterna. Aprendemos com Jesus que nós temos que levar nossas dores e colocá-las humildemente nas mãos do Pai. Porque na humilhação de Jesus Ele foi exaltado. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. A oração, irmão, sempre vai triunfar sobre qualquer tristeza, qualquer angústia de alma. Oração. Oração é a nossa conexão com o Pai. É o que transforma o nosso encontro com Jesus em relacionamento. É quando Ele nos ouve. E não teve nenhuma vitória na Bíblia que não foi precedida por oração. Todas elas foram precedidas por oração. Uma igreja que ora é uma igreja firme. No nome de Jesus. Então eu não sei, irmãos, como está a tua vida, mas não tenha medo de ser quem você é. Você é amado do Senhor Jesus e Ele cuida de você nos momentos difíceis. Ele vem com refrigério. Creia nisso. Lembre-se sempre como Jesus lidou. Admite. Compartilhe com aquela pessoa de confiança e se prostra aos pés do Pai e pede para Ele que com certeza Ele virá. Porque o sofrimento aqui, irmãos, é inevitável. Por quê? Porque nós não chegamos no paraíso ainda. Aqui ainda não é o céu. Mas enquanto não chegar o grande dia, nós temos o refrigério santo de alma. Que esse 2023 seja cheio do refrigério santo do Senhor para todos nós na CB Vida. E que a tua dor você coloque hoje no altar do Senhor. Quando eu fiz aquela pergunta, onde está doendo? Que nós vamos orar hoje. E eu creio que nós vamos sair daqui nessa noite. Eu creio. Refrigerados, com a unção vinda do alto, daquele que pode gerar em nós esperança. Siga o exemplo de Jesus quando chegar o tempo da dor, irmãos. Admite para si mesmo, para os seus amigos íntimos e entrega nas mãos de Deus que virá
o refrigério para o físico, emocional e espiritual, porque a obra dele é completa e você vai caminhar para a missão que você tem como pai, como mãe, como filho, como patrão, como empregado, como adorador, como filho de Deus. A missão que ele entregou, o diabo não vai tirar ninguém do caminho. No nome de Jesus, ele queria tirar Jesus da cruz e não conseguiu. Então, coloque as tuas situações no altar daquele que pode todas as coisas. Ficou difícil? Olha para a cruz. Doeu? Olha para a cruz. Acho que não dá mais? Olha para a cruz. E agora? Olha para a cruz. Mas comigo? Olha para a cruz. Meu Deus, e agora? Olha para a cruz. Não estou suportando? Olha para a cruz. Amém? E eu encerro com uma frase, irmãos, que eu separei para vocês, de Hipólito, teólogo, sacerdote, lá do 3º século. Eu achei tremendo isso aqui. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. Amém? Quantos querem da árvore da vida aqui? Amém? Quantos querem da árvore da vida? Nós somos escolhidos e aquela cruz simboliza para nós hoje a árvore que nos deu vida e vida em abundância. Receba, irmãos, do refrigério santo nessa noite. Vamos aprender com Jesus a lidar com equilíbrio com as nossas dores. Não tenha receio, no nome de Jesus, amém? Você recebe essa mensagem como vinda do alto para o teu coração? Amém? Então coloque-se de pé nesse momento. Eu quero chamar aqui o louvor. E hoje vamos fazer um apelo diferente, irmãos. Vamos fazer de acordo com a palavra. Eu creio que todos vocês são sinceros com vocês mesmos. Quando eu perguntei, onde está a tua dor? Às vezes não é a dor física nem emocional, são outras dores, mas ninguém é pleno em todas as áreas. Eu creio que você já mentalizou isso, você já admitiu isso para você mesmo. E aqui estamos entre irmãos, nesse apelo, você vai admitir entre nós também aqui, nós não precisamos maquiar nada. Então, eu quero que apaguem as luzes, por favor.